Você tem dificuldade de perfurar o seu miolo e a sua capa e deixar tudo bem alinhadinho? Hoje eu vou te mostrar como eu faço aqui no ateliê. Primeiro, eu sigo aqui a orientação da própria encadernadora, onde a posição A perfura tamanho A6. Tudo bem que aqui é uma folha A5, mas tendo em vista que a gente vai furar na horizontal, então esse tamanho aqui, ela vira um A6. Posiciono a minha folha e vou iniciar a minha furação. E agora, para que eu consiga dar continuidade nessa furação de maneira bem certinha, eu vou abaixar esse pino aqui, vou usar esse pino para eu fazer essa furação contínua e sem erros. Então, aqui, o que a gente precisa entender? A lógica dessa furação. Tá, e agora? Qual a posição do furo eu vou escolher para que fique tudo alinhado e perfurado de maneira correta? Tá, Cris, mas como eu sei qual o furo eu vou inserir lá no meu pininho? Aqui a gente precisa entender, ó, essa estrutura de furação. Então, se eu posicionar o meu furo aqui, perceba que aqui vai ficar faltando furo. Então, pela lógica, eu vou posicionar aqui, ó, no meu último furo, e essa furação vai sair perfeita. Isso significa que aqui, 1, 2, 3, o terceiro vai encaixar perfeitamente para que essa furação saia perfeita. Então, alinhei ali. Observe que aqui, no meu último furo, eu vou ter exatamente o espaço certinho que eu preciso. Então, eu vou fazer a furação. Prontinho. Mesmo espaço que eu tenho aqui, eu vou ter aqui em cima. Miolo configurado certinho. É importante que você use uma folha como gabarito e quando você acertar essa configuração da sua encadernadora, você faz com o seu miolo, para que caso haja algum erro, você não perca material. Então, configurei certinho e todo o meu miolo eu vou seguir esse mesmo raciocínio. Posiciono aqui, faço a furação. Agora, vamos entender toda a dinâmica da furação da capa. Então, a gente entende que a marcação do nosso miolo é aqui, e a nossa capa, ela é um pouquinho maior do que o nosso miolo. Isso significa que a gente precisa centralizar esse miolo e em cada lateral vai sobrar cerca de 2 milímetros. E a gente precisa levar isso em consideração na hora de furar. Então, se eu usar a mesma configuração do miolo, eu vou furar essa capa e contracapa errada. Então, para isso, eu vou pegar o meu gabarito. E aqui eu entendo que a medida do meu miolo é aqui. E eu vou deixar essa folha fixada. Aqui, perceba que essa marcação de furação do miolo A5, ela tá aqui em 8,5. Tá vendo? 8,5. Essa régua, ela facilita muito também. Então, se eu preciso deixar aí cerca de 2 milímetros em cada lateral, eu vou posicionar aqui o meu botão pro C, e ele vai pegar aqui um pouquinho antes do 9. Um pouquinho antes dessa barrinha do 9. E aí, a gente confere se essa posição vai estar adequada. Observe que aqui eu configurei com a letra C, tá? Mas eu gosto de me basear pela essa régua margeadora. E eu posicionei o meu miolo no meu papelão. Lembrando que eu deixo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui para ele ficar centralizado. E aqui, como que eu consigo entender, antes de furar, se tá certinho? Porque ao posicionar a minha folha, o meu papelão, eu vejo que tá batendo certinho aqui na furação. Então, isso me dá segurança na hora de furar. Então, não tem mistério. Independente do material que você vai usar e do produto, do tamanho que você quer fazer, você, antes de furar o seu material, você faz esse gabarito. Você vai ficar aí, digamos que perder 5 minutinhos, mas em compensação, você já vai ter o seu gabarito pronto para usar sempre que precisar. Então, eu já posso anotar a configuração aqui no meu papelão e sempre que eu for usar esse tipo de furação, eu sei que vai dar certinho. Então, aqui, ó, prontinho. Tanto do lado quanto do outro, a gente tem aqui o espaçamento que a gente precisa. Então, isso me dá segurança para fazer a furação da minha capa. Então, eu sigo aqui, a capa sempre virada de frente, encosto lá no fundo e desço.
Posiciono aqui, que eu posso abaixar o pininho para ficar mais fácil, insiro e posso levantar novamente para não forçar o meu papelão e não amassar. Então, aqui tudo certinho, prontinho. A contracapa, diferente da minha capa, eu posiciono ela, ó, ela tá certinha e eu vou furar na parte da guarda. Se eu furar aqui, não vai encontrar os quadradinhos. Então, eu preciso furar na contracapa. A capa e contracapa, elas se encontram. Agora, é só fazer o fechamento do meu livro e seguir com o fechamento do iron. Não se esqueça de abrir aqui esse reservatório e retirar esses excessos, porque se ficar aqui, pode até atrapalhar da gente movimentar, tá? O nosso botão.